Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Érico Oliveira. Nós vamos dar sequência aí aos reinos africanos. Antes da gente começar a falar sobre o povos bantus, que será o tema desse nosso vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o motivo dessa série ou desses vídeos aí referente aos reinos africanos. Então nós começamos lá atrás com as grandes navegações, falar um pouquinho como era a Europa naquele momento e o que impulsionou ali os europeus, principalmente Portugal, as grandes navegações, a ida para o oceano, conhecer os outros pedaços de terra que faziam parte ali do globo naquele momento, né? Do grande mapa que nós tínhamos ali, eles não conheciam. Então nós estamos falando da África, porque a África foi ali um dos primeiros pontos que eles encontraram, principalmente portugueses, navegaram ali até chegar no sul da África. E também para tirar um pouco desmistificar ali aquela tema ou aquele papo de que os portugueses eram os escravagistas, foram lá para a África e escravizaram os negros, escravizaram os africanos e trouxeram para cá, para suas colônias. Então, vamos entender um pouquinho, novamente, entender a história com os olhos da história. Ninguém aqui está pregando escravidão, escravagismo. Estamos mostrando que os povos africanos, os reinos africanos, civilizações africanas, elas eram já escravagistas. Muitos dos reinos africanos se tornaram mais fortes, se tiveram muito mais poder, vendendo escravos para os europeus, portugueses principalmente, porque traziam os escravos aqui para o Brasil, usando o Brasil como exemplo. Naquele momento existia uma rivalidade entre português, a África, a Holanda, porque eles queriam expandir, então conheciam já esse pedaço de terra. Precisavam colocar gente, Portugal precisava colocar gente aqui para garantir a sua ocupação, principalmente com a Holanda. Nós vamos entender um pouco mais para frente a chegada da Holanda. Então nós vamos entendendo como os europeus, portugueses, chegaram na África e se estabeleceram e compravam os escravos e traziam aqui para a América, tá? Antes da gente começar a falar sobre povos bantus, vamos entender um pouquinho ali sobre o mapa da África. Então nós temos a África, nós temos na África do Norte, ali em cima, nós temos deserto do Saara, praticamente toda a África do Norte, ali deserto do Saara. Quais eram as civilizações antigas que nós tínhamos ali? Os egípcios, Cartagos, ok? Um pouco mais abaixo nós temos ali já a África subsaariana, que nós temos um clima tropical, mas nós temos ali uma região de savana, que é a região do Sahel. Importante a região do Sahel. Nós tivemos as rotas comerciais. Lá para dentro nós temos o rio Níger, para baixo nós temos o rio Senegal. De um lado nós temos o Mar Vermelho, do outro lado o Oceano Atlântico. Então tudo acontecia ali. Quem tomava conta dessas rotas comerciais, desse espaço, tinha um império muito forte. Então, vamos falar dos povos bantus. É importante entender ali também o mapinha da África, separada por África Central, África Ocidental, Oriental, Meridional. Nós vamos ver que os povos bantus expandiram ali tudo. Em alguns momentos, eu fiz uma colinha aqui para deixar claro alguns pontos. Por quê? Porque os reinos africanos ou os povos africanos, eles não são ricos em documentação. Então, é muito mais fácil falar de alguma outra matéria que você acaba lendo bastante e está na cabeça, do que quando você faz um vídeo sobre reinos africanos. Então, eu tenho uma colinha, em algum momento eu vou dar uma lida, principalmente em alguns nomes, mas toda essa cola vai estar para vocês ali na descrição do vídeo. Então, tudo que eu estou falando, praticamente, vou escrever ali na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, vamos começar a falar dos povos bantus. Bantus, então, refere-se a uma grande variedade de povos africanos que tem a língua uma origem em comum. Então, nós não estamos falando de etnia. Em sim, esse termo banto refere-se à língua. Entre os povos bantus, podemos citar o Congo, os benguelas e os cabindas. A origem do idioma surge ali na região que hoje é o atual Camarões e Nigéria. Então a gente está falando ali da África Central, Camarões, e a Nigéria ali, a África Ocidental, só para a gente se situar.
Eu devo colocar um mapinha aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Para que vocês consigam entender ali a região da África, como funciona. Então, algumas pesquisas apontam que os falantes, os primeiros falantes dessa língua, surgiram aí por 2.000 a 3.000 anos atrás e se espalharam por outras regiões da África. Ao longo aqui do vídeo, nós vamos entender por que eles se espalham ao longo das regiões da África, tá? Diferente do que nós tínhamos com os outros povos. Então, eles se espalhando por toda a região da África, esse movimento fez com que eles ocupassem de 2/3 do continente africano até o século XIII. Então, eles saíram ali que a gente falou, da África Central, África Ocidental, chegou na África Oriental, na Meridional ali, ou Sul da África ali embaixo. Vou deixar também um mapinha para vocês entenderem o que foi considerado ali região dos Bantus, tá? Então, estes povos, como eles se espalharam, deram origem a vários tipos de organização social. Então, nós tínhamos os caçadores e coletores, então aqueles que dependiam principalmente da agricultura, do comércio, também tinham pequenas comunidades, e alguns deram origem a grandes impérios ou organizações políticas centralizadas. Nós vamos também entender um pouquinho desses impérios, quais foram esses impérios, tá? Quando a gente fala da expansão dos povos bantus pela África, é importante entender o motivo. Então, o principal motivo era relacionado à agricultura e pecuária. Por que pecuária? Porque eles falavam de grande, um espaço de terreno grande para poder ter a pastagem dos animais. Outro ponto, a agricultura. Também porque eles usavam a agricultura, a técnica de coivar ou itinerante. Ou seja, depois que eles faziam as plantações, eles colhiam e queimavam o resto da plantação para servir de adubo para o solo. Então isso fazia com que eles se deslocassem, procurassem novas terras e novos territórios. E assim, eles interagiam com novos povos que viviam lá nessas novas localidades. Em alguns momentos, essa interação era de forma tranquila, mas em outros existiam conflitos, tá? Essa expansão deu origem a alguns impérios centralizados. Aí nós vamos dar como exemplo Monotapa. Nós vamos ter um vídeo sobre Monotapa. Também nós temos aí no Monomotapa, é importante que nós temos aí uma cidade que é o Grande Zimbábue. E nós também tivemos o reino de Congo e o reino de Roswy. Entre os reinos mais importantes, nós temos o reino de Congo. Então, o reino de Congo tinha a capital, que era Embasa, Congo, e chegou a ter 100.000 pessoas até ali o final do século XV. Então, o reino de Congo tinha um poderoso exército e também eles travavam muitas batalhas para expandir o seu território. Importante, o reino de Congo era muito comum a escravidão de prisioneiros e criminosos, tá? O povo banto professava o animismo. O que era o animismo? É uma crença religiosa que atribui características humanas a elementos da natureza, ou seja, a água, o céu, a floresta. E os seus ancestrais, eles acreditavam que era necessário fazer um culto aos ancestrais porque existia o mundo dos mortos e os mundos dos vivos, tá? Que os povos bantus trouxeram aqui para a cultura brasileira? Como a gente falou lá na frente, os povos bantus também vieram com os europeus para a América. Então, aqui no Brasil, nós podemos citar aí algumas palavras que têm influência dos povos bantus, como quitanda, moleque, marimbondo, caçula, tanga, minhoca, entre outras. Culinária, nós temos o angu, o quiabo. Nas festas, a congada. Música, cuíca, ganzá, reco-reco. E o samba é um ritmo musical que tem raízes africanas na origem banta, lá da África. Então, pessoal, esse é um breve resumo sobre os povos bantus. Nós vamos falar agora sobre os reinos aí que os povos bantus formaram. Se gostar, dê um like, compartilha, se inscreva no canal e se divirta!